Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Formalicei. Hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal com VBA, tá? Esse projeto é bem grande, tem bastante coisa que é feita, então eu vou deixar aqui em cima o link da playlist caso você tenha perdido as aulas anteriores, tá? Então tem muita coisa que a gente tá fazendo tudo de forma bem profissional e tentando trazer várias dicas diferentes aqui para você trabalhar. E a principal delas, na minha opinião, é a utilização de uma biblioteca pronta de trabalho, tá? Então como assim? A gente começou aqui com uma biblioteca que ela faz a programação de algumas etapas do código para você, tá? Então quem acompanha aqui nossos canais, nossas playlists, nossos projetos, vai lembrar que a gente usa várias mecânicas aqui, né? Então que a gente divide aqui com vocês de estratégia que trazem, na nossa opinião pelo menos, uma interface mais profissional, como por exemplo entrada, saída de caixa, texto padrão, e tem um monte de outras coisas que a gente mostra para vocês. Só que para quem tentou fazer projetos maiores, né, dessa forma, vai entender que isso toma um certo tempo, que isso leva ali um trabalho, né, para que a gente consiga fazer isso bem feito, mas que acaba valendo a pena. Essa estratégia que a gente está fazendo aqui, ela resolve esse problema. Por quê? Você faz um módulo de classe, e a gente ensinou a fazer isso, tá? Você faz um módulo de classe e esse módulo de classe replica aquelas regras que você criou para todos os controles do seu projeto. Então assim você começa a elaborar uma estrutura onde você possa ter, por exemplo, várias text box, e essas text box se programam sozinhas, né? Então você não precisa ficar refazendo, né, aqueles textinhos, aquelas mecânicas que ficam legais, mas que é super chato de ficar repetindo o tempo todo, tá? Então essa, na minha opinião, é a dica mais importante aqui que a gente está usando nesse projeto, além de ter várias outras questões como layout, gráfico dentro do user form, né, listas, preenchimento, busca, exclusão, edição, cadastro de informações e mais um monte de coisa, tá? Bom, onde que a gente parou, né? A gente está trabalhando aqui na guia Meu Dinheiro em aplicações financeiras, né? Então o que a gente fez aqui? A gente já consegue cadastrar, a gente já consegue editar e a gente já consegue, né, excluir aqui as nossas aplicações. O que a gente precisa começar a conseguir fazer? Duas questões. Primeiro, gerar a aplicação de dinheiro, né? Então colocar dinheiro ali dentro dessa nova aplicação, tá? Então a gente fazer com que ele coloque o dinheiro ali dentro e depois colocar o retorno, né? Então que a gente fez isso de forma manual na aula passada para poder testar nossas fórmulas e fazer com que elas sigam funcionando, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma estratégia que ela é um pouco diferente, tá? Então eu entendo que ela funciona de uma forma ali um pouco diferente e que fica bem interessante para a gente poder trabalhar. Então eu vou usar um pequeno multipágina parecido com o que a gente fez aqui na guia de despesas, né? Onde a gente tem aqui, olha, essa mecânica, né, alternando ali entre despesa única e despesa recorrente. A gente vai fazer mais ou menos isso. Então a gente vai ter a aplicação financeira e retorno ali de aplicações financeiras, né? Então isso faz com que você tenha uma mecânica interativa, né? Então a pessoa consegue ali optar por uma quantidade diferente de controles, né? De forma que fique simples e fica bonito ali para você utilizar no seu projeto, tá? Então isso é uma mecânica que eu gosto bastante. Às vezes o que eu faço também é não utilizar, por exemplo, o botão em si, né? Mas utilizar botões de seleção, como os botões de opção, também funciona, e desde que você programe a sua multipágina para acompanhar o que você está selecionando ali, também funciona, fica legal em muitas situações, tá? E dá essa impressão de que os elementos eles estão sendo apresentados conforme a seleção, mas na verdade você só está trocando multipágina, o que é muito mais fácil e reduz a quantidade de código que você precisa fazer para ter uma interface maior, principalmente em formulários grandes, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui acontecer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir lá então fechar aqui o meu user form, né? Então aqui eu tenho lá a guia, né, de que eu estou trabalhando, que é a guia de aplicações financeiras, e eu vou criar, né, então aqui um multipágina que vai ser muito parecido, tá, com o que eu tenho. Deixa eu até vir aqui no F4, opa, apertei F5 sem querer, deixa eu voltar lá, F4, pronto. Eu vim aqui no multipágina, né, no principal, que é o MP Livre Sistema, ou melhor, até deixa eu já pegar aqui direto na página dele. Deixa eu vir aqui na despesas. Como eu disse, eu vou usar basicamente a mesma estrutura. Então eu vou copiar esse multipágina aqui, olha. Então percebe que ele já tem aqui o multipágina, né? Já está configurado. Eu vou copiar ele, Ctrl C, e vou levar ele lá para aplicações, tá? Então assim fica mais fácil o meu trabalho, tá? Então vou vir aqui agora na página de aplicações financeiras, que é essa daqui, olha, PG Livre Aplicações, e vou colar isso aqui embaixo, tá? Então vai aparecer, opa, deixa eu só tirar isso daqui, não copiou ele corretamente, deixa eu voltar lá
Vem pra cá, despesas, vou pegar aqui o multipágina, agora sim, Ctrl C, e vou trazer para cá agora no aplicações e vou colar aqui embaixo. Pronto, agora sim. Então ele veio para cá, olha, e você vai ver que ele é um pouquinho menorzinho ali. Eu vou fazer os ajustes que precisam ser feitos ali, tá? Outra coisa, né? Eu preciso ter uma interface que faça esse layout aqui, né? Então para que fique um layout agradável. Então eu vou jogar ele aqui um pouquinho pro lado. Vou copiar um desses frames aqui, olha, percebe que eu estou usando bastante Ctrl+C, Ctrl+V, porque a configuração já está feita, facilita a minha vida. Eu não quero esses controles que estão aqui dentro, então eu só vou apagar eles, tá? Se você quiser pode até selecionar tudo para apagar de uma vez, mas enfim. E agora eu só vou jogar o multipágina lá dentro. Tá, então, veio para cá. Pronto, então tá ali o meu multipágina já está configurado e já vai aparecer ali os botões conforme a gente conversou, né? O que eu preciso fazer agora, né? Então lembrando, eu estou lá com a biblioteca de controles, né? Que, para quem não lembra, é esse módulo de classe controles aqui, né? Que faz lá a configuração dos controles como a gente precisava, né? O que eu vou fazer? Então esse módulo de classe aqui, ele precisa, né, para que ele funcione, que eu tenha uma mecânica de nomenclatura dos meus elementos. Então eu preciso dar nome para tudo que eu estou usando, tá? Então eu vou vir aqui no sistema, vou dar nome para o frame, tá? Então você vai, se eu der o F4 aqui para mostrar as propriedades, você vai ver que nos anteriores eu chamei de FM livre, né? Esse livre é importante, ele faz parte lá da regra do módulo de classe, e aí alguma coisa que tem a ver, filtrar aplicações, por exemplo, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, FM livre. Então esse começo vai ser sempre igual, é isso que faz com que ele entenda lá na biblioteca de controles, né, no módulo de classe de controles, e a partir disso ele configure esse controle como deve ser configurado sem dar nenhum erro, tá? Se você não der o nome seguindo o mesmo padrão, ele vai dar erro. Então tome cuidado, já tive feedback de aluno dizendo que estava com erro, coisa desse tipo, e a questão aqui era isso, não seguir a própria regra ali que foi definida no módulo de classe. E para ficar claro para todo mundo, lembra que esse módulo de classe não é nada do VBA, foi a gente que criou isso. Então se você utilizou uma regra diferente de nomenclatura, tá tudo bem, você pode fazer isso, né? O que a gente apresentou aqui é uma ideia, né? A regra que a gente utiliza aqui, inclusive, mas você pode adaptar isso para sua realidade, porque você entende que funciona melhor. Só lembre de manter essa regra em todo o projeto, tá? Então isso que faz com que ele entenda. Imagina que esse robô que a gente está criando aqui, né? Essa programação que a gente está criando, ele procura similaridade. Então se ele não sabe trabalhar com alguma coisa, né? Se saiu do padrão que você criou, ele vai parar, ele vai dar um erro, e aí você vai ter que corrigir isso ou criar essa nova sistemática para que ele entenda, tá? Eu mesmo vivo criando novas sistemáticas, né, novas regrinhas dentro desse meu robô, né, desse meu módulo de classe, para que ele vá funcionando, né? Então, até hoje, às vezes eu penso, poxa, seria legal se eu tivesse uma mecânica assim, assim, assado. E essa biblioteca, né, a real que eu utilizo nos meus projetos, ela vai crescendo de acordo aí com essa necessidade. Eu sempre vou lá e faço algum ajuste, colocando uma coisa nova, e funciona muito bem, tá? Então você pode fazer isso, e isso faz com que você só dedique tempo para criar coisas novas, não ficar repetindo. Esse é o benefício, tá? Mas enfim, então vou chamar aqui de livro, e aqui eu vou fazer, né, um nome que tem a ver. Então eu vou fazer assim, ó, move aplicação, aplicacal, né? Então o que vai ser as movimentações de aplicação financeira, tá? E o que eu vou ter, né? Então eu vou ter aqui uma primeira página que eu vou chamar de PG livre, tá? Aplicação, aplicacal, né, na verdade, ok? E aqui a segunda página eu vou chamar de PG livre. Inclusive tem que corrigir aqui, né? Porque não é PB, é PG. Depois eu vou corrigir lá no outro também, tá? Então, PG livre. E aqui eu vou chamar de retorno financeiro, por exemplo, tá? Deixa eu aproveitar aqui, já corrigi o nome que ficou errado ali no outro. Então, deixa eu vir aqui em despesas. Aqui, PG. Pronto. Ótimo. Perfeito. Depois que eu fiz isso, então eu ajustei ali. Agora eu vou fazer, deixa eu voltar ali na página que a gente está trabalhando, aplicações. Percebe que é importante ter os nomes definidos, porque olha quanta coisa a gente vai criando aqui, tá? E agora, né, nessas mudanças aqui, eu vou precisar ter a descrição, porque essa descrição está sendo utilizada, né? Então eu vou precisar dessa descrição de uma forma que ela funcione lá para mim também, que fique lógica, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha, registro de aplicação
financeira. Ah, mas ficou grande o nome. Não tem problema, porque isso vai ter 2 botões ali, tá? E esse daqui vai ser registro de rendimentos de aplicação. Então, quais são os juros, dividendos e afins, tá? Beleza, então, o que a gente vai fazer aqui? O que eu preciso registrar em cada um desses campos? Então, essa é a próxima pergunta. Vamos olhar aqui primeiro a parte de aplicação financeira, né? Então, vou lá para o VBA, para o Excel, quer dizer, na guia de aplicações, e a gente já criou isso aqui na nossa tabela, tá? Para quem não lembra, eu vou dar uma passada bem rápida. Aqui na coluna A eu tenho, né, de A até K, o cadastro principal, né, então a base de dados real que está sendo utilizada para registro dessas aplicações. Então aqui que ele cria essas aplicações e aqui que ele vai guardar essas informações. Tá? Isso que está aparecendo lá na nossa list view de forma indireta. Aqui entre M e P, a gente tem os critérios de filtro, para que a pessoa possa fazer lá as buscas que a gente conversou nas aulas anteriores. Depois aqui, olha, entre R e AB são os dados que realmente estão sendo apresentados na lista após a aplicação dos filtros avançados. Né? Então, essa mecânica que a gente usa, né, uma mecânica que eu gosto bastante, fica dinâmica, né, funciona muito rápido e não gera nenhum travamento e tudo mais, e dá uma flexibilidade da pessoa utilizar mais de um critério de filtro ao mesmo tempo, sem você precisar fazer uma programação diferente para cada situação. Porque o próprio filtro avançado, com a estratégia que a gente utilizou aqui em todas as mecânicas até agora, ela vai funcionar para que você possa pesquisar o que você quiser. Isso dá uma flexibilidade muito bacana e pouca gente faz isso aí no mercado, tá? Então, isso acaba até valorizando um pouco mais o seu projeto e sem você precisar sofrer para isso, tá? Depois a gente vai ter aqui, né, os cadastros que a gente fez, né? Então, os tipos de aplicação, as categorias de aplicação, isso aqui são cadastros que a gente criou. E aí aqui eu tenho a lista, né, com os registros de valores aplicados, tá? Então, isso daqui é o registro que vai realmente acontecer lá. Se eu limpar essas informações aqui, tá? Então, limpei aqui esses dados que a gente colocou manualmente antes, você vai perceber que ele não faz aqui o ajuste, tá? Dos dados que a gente tem, tudo bem? Então, por quê? O valor atual, ele está sendo preenchido aqui na coluna G, tá? Então, ele está ainda como um valor digitado também, então isso precisa ser corrigido, ele tem que conseguir definir isso. E eu tenho aqui, olha, essa parte aqui de valor investido com o valor atual, isso daqui sim tá certo. Tá? Então, aqui sim ele está buscando essa informação ali pra gente, tá bom? Bom, então, qual é o primeiro passo? A gente corrigir esse valor atual aqui a partir da coluna G, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou voltar lá no VBA, vou vir aqui, olha, no botão aqui de salvar, que é ele que faz aquelas mudanças, tá? Vou vir para cá, descer aqui o meu código até o preenchimento, vou procurar aqui a coluna G, então percebe que eu tenho a F e eu tenho a coluna H, tá? Então, essas duas, a coluna G que ficaria aqui no meio, ela ainda não foi feita, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, como que é esse tal de valor atual ali da nossa aplicação, né? É o seguinte, o valor atual, ele vem, né, de uma mecânica que você vai pensar da seguinte forma. Às vezes a pessoa ela faz a aplicação financeira, né, então, e ela tem ali uma condição de crescimento do capital. Por exemplo, imagina que a pessoa comprou lá papéis de uma FI, por exemplo. Eu falo de FI porque eu gosto de FI, mas enfim. A pessoa comprou lá papel de FI pagando R$10 por mês, né? Então, eu vou até abrir aqui para explicar para todo mundo, tá? Então, eu comprei hoje, eu comprei valendo R$10, eu comprei lá 5 unidades. Então, eu gastei R$50, né? Então, eu apliquei ali R$50, tá? Então, vale R$10 o papel, comprei 5 unidades, ganhei, tenho investido, ou seja, tirei do meu bolso R$50 total. Só que o que acontece? O tempo vai passando, né? Eu posso continuar comprando ou não, vamos imaginar que não, que eu só continuo com essas 5 unidades aqui de papel, só que eu vou tendo variação ali no meu capital, né? Então, por quê? Esse papel não vai ficar valendo R$10 o tempo todo, porque é uma renda variável, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai subir, ele vai descer, e aquele valor ali que eu tenho de atualização, né? Aquele valor atual, é justamente para você poder falar, opa, agora eu não estou com R$50. Hoje, os mesmos 5 papéis estão valendo 51,23, por exemplo. Então, o que aconteceu? Aqui, eu tive um ganho que não foi nem de juros, nem de
dividendos, nem nada, não foi nem eu que coloquei mais dinheiro, foi justamente um ganho por conta da flutuação do papel, assim como poderia ter alguma coisa como 48,75, então aqui eu perdi dinheiro essa movimentação, ou seja, o meu capital, né, ou seja, aquele bem que eu adquiri, né, aquele ativo que eu adquiri, ele está valendo menos dinheiro ou mais dinheiro. Então esse valor atual é para você poder colocar isso ali. Tá? Então é por isso que ele está sendo feito de forma manual, que é justamente para a pessoa poder colocar essa informação com base naquilo que ela tem lá na corretora dela, no banco dela, seja o que for que ela usa para operar essas aplicações financeiras que ela faz. Mesma coisa se a pessoa quiser fazer ali para um CDB ou coisa do tipo. Por exemplo, a pessoa tem lá investi hoje R$1.000 num CDB, né? Então muitas carteiras, aqueles cofrinhos que a gente usa bastante hoje em dia, coisas do tipo. O que a pessoa pode fazer aqui nessa ideia, né? Ela pode entrar ali e falar, opa, meu cofrinho lá, o meu CDB subiu, agora tem R$1.041, por exemplo, e assim por diante. Então essa estratégia aqui, ela faz esse ajuste, tá? Então é para isso que ela está ali, tudo bem? Beleza, então se ficou claro isso aqui para todo mundo, eu vou voltar para lá, deixa eu apagar essa aba aqui, só para fazer essa explicação rápida, tá? E a gente poder entender então agora. Então o que ele vai fazer? Né? Se eu tenho lá, olha, o lucro que eu tive relacionado, né? Que vai ser justamente o tanto que eu fiz de investimento. Então olha, eu não investi nada, porque eu acabei de tirar o meu investimento de lá, eu apaguei esse investimento. E o meu valor atual está de R$1.512,63, tá? Então isso daqui tem que ser ajustado, tá? Então toda vez que a pessoa remover uma aplicação financeira, ela vai ter que fazer esse ajuste, tá bom? Então como que a pessoa vai fazer isso? Ela tem que ter algum local onde ela ajuste esse valor, tá? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui na minha aba, tá? E eu vou criar, até diminuir aqui um pouquinho por enquanto, e vou criar aqui uma text box aqui embaixo, porque ela é uma text box com uma condição básica ali, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ela chamar isso daqui de TB, dinheiro, que é o padrão que a gente está usando, e eu vou chamar aqui de valor atual, ok? E aí vou pegar isso aqui, TBLB, né? Porque é uma label, título, valor atual, ok? Então é aqui que a pessoa vai colocar aquela informação lá da coluna G, ok? Quando a pessoa fizer essa alteração aqui, né, deixa eu até vir aqui, ao invés de colocar isso, deixa eu até, nem vou colocar aqui, eu vou deixar para colocar lá só na alteração mesmo, tá? Então quando a pessoa fizer isso, ele vai precisar ter um texto padrão com esse nome aqui, esse nome valor atual. Então eu vou vir aqui no TP, tá? Vai ter um monte de TP aqui, vou verificar, sempre verifica, tá? Se você já tem alguma coisa aqui que possa ser utilizado. Eu sei que não tem nenhum ali falando de valor atual, então eu vou criar aqui um novo, tá? TPS. Lembrando, essa regra TPS aqui, esse código TPS, porque às vezes o pessoal acaba fazendo confusão disso, tá? Principalmente porque o projeto ficou grande, a gente tem várias aulas. Esse TPS aqui não é código do VBA, é uma variável do tipo array que a gente criou, né? Uma array de string que a gente criou, e a gente está guardando informações ali. Que informação? O texto padrão. Por isso TPS é texto padrão no plural, tá? Então TP, texto padrão, e o S ali para indicar que tem vários, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E esse nome fui eu que criei. Se você quiser chamar ali de, sei lá, banana, você pode colocar ali e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Desde que aqui em cima ele esteja como public banana, tá? Então ele funciona, e aqui você tem que ter o tamanho, né, desse array para que ele possa ajustar isso. E esse ATTPS, o que ele faz é colocar esses textos padrão nos seus devidos lugares, tá? Então é isso que ele está fazendo em todo esse código aqui, tá? Não tem nada demais se eu deixo uma colinha aqui de todas as estruturas de código que a gente utiliza, que são aquelas bases que a gente usa, como livre, dinheiro, coisas do tipo, tá? Então aqui eu vou colocar valor atual, tudo junto, 2 pontos, né? Então na linha 61 dessa minha lista, imagina isso aqui como uma lista, tá? Então lá na linha 61, na primeira coluna, você vai escrever valor atual. E agora na segunda coluna, vou fazer TPS 61,2, vai ser igual, e o texto que eu quero que apareça lá. Então o valor atual. E aqui pode ser, aqui é texto, né? Então pode colocar do jeito ali que você precisar e tudo mais, tá bom?
Beleza, fez isso daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o tamanho da lista, né? Então eu vou vir aqui na public, que está 60,2, colocar 61,2, porque eu criei um item novo ali embaixo, tá? Vou voltar lá para o meu sistema, e agora esse carinha aqui, olha, o TB dinheiro, ele vai funcionar tanto aqui com label, quanto com a text box, tá? Então agora ele vai poder fazer esse ajuste ali para você, tudo bem? Depois disso eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou precisar salvar essa informação ali de registro, né? Então eu vou ter que colocar essa informação ali dentro, tá? E como que eu vou fazer para a pessoa ajustar esses dados ali pra gente? Eu vou fazer da seguinte forma, vou botar um botão ali, tá? Então eu vou copiar o botão, vou trazer ele para cá, olha, tá? Então ele vai ter um botão, deixa eu só jogar ele aqui para a esquerda para ficar mais fácil, para ele salvar esse valor aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, BT ICO, que é o padrão de botão que tem ícone, tá? BT ICO, e aqui eu vou chamar de, por exemplo, saldo, ok? Então assim ele vai salvar o saldo da aplicação toda vez que a pessoa clicar, tudo bem? Então é essa mecânica ali que a gente vai fazer. Por enquanto não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Então depois a gente vai fazer as mecânicas desses campos aqui em si, tudo bem? Próximo passo, vamos colocar aqui agora, né, dentro do registro de aplicação financeira, os campos que eu preciso para que ele salve uma aplicação financeira. E quais são eles? Os que estão aparecendo aqui pra gente dentro do Excel, tá? Então que a gente já deixou aqui salvo entre as colunas A, H até A, K. O código eu não preciso me preocupar, então são 3 informações que eu preciso. A descrição da aplicação eu também não vou pegar dali, eu vou pegar só a data e o valor aplicado, tá? A descrição eu vou pegar de forma um pouquinho diferente, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Eu vou me preocupar só com essas duas informações por enquanto, tá? Então, para fazer isso eu preciso de 2 text box, então eu não preciso nem tanto espaço, percebe, né? Vou vir para cá, olha, vou colocar 2 text box aqui dentro, é simples assim. Beleza, então agora que eu tenho 2 text box eu consigo dimensionar isso aqui um pouquinho melhor, né? Arrastar isso daqui para cima, talvez, olha. E posso juntar esse carinha aqui, fechando ali também. Beleza, então pode deixar aí no layout que você preferir. Próximo passo a gente dá nome para esses carinhas aqui, né? Então vai ser LB título, né? E aqui o primeiro, né, que eu vou colocar é a data da aplicação. Então eu vou chamar de DT aplique, tudo junto, tá? Assim, bem assim para ficar aplicacal, por exemplo, pode até ser, tá? Então DT aplicação, e aqui vou copiar esse texto, Ctrl C, vou ter o TB, o comportamento dele é de data, então TB data, lembrando para ele chamar na biblioteca e já puxar todo o comportamento de data que a gente configurou, e aí aqui eu vou colocar o DT aplicação. Então da mesma forma eu vou criar um texto padrão para ele, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar o próximo, né, que é o 62, TPS 62,1, vai ser igual, vou colocar aquele texto que eu chamei, que é o DT aplicacal, vou dar 2 pontos, TPS 62,2, igual, e aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça, então data da aplicação. Depois se ficar apertado, a gente tem um pouquinho de espaço ali, ainda dá para ganhar um pouquinho de espaço nisso, tá? Eu vou fazer aqui, lá no nosso sistema, tá? Nem vou ajustar ali a quantidade ainda, vou voltar para ela daqui a pouco, porque eu vou fazer o outro label aqui, olha. LB título, LB título. Então, esse daqui é o valor, né? Então, eu vou chamar de valor aplicacal. Não tem problema ficar grande, tá? Então, copiar esse trecho aqui, para não ter que escrever isso aqui de novo. Vou vir para cá, TB. Esse é dinheiro, né? Dinheiro. Lembrando, essas mecânicas também foi todas a gente que criou, tá? Então eu ensinei vocês a criarem a mecânica que você quiser e adicionar isso aqui dentro do módulo de classe, tá? Então beleza, a gente tem esse carinha aqui, vou criar um TP para ele também, né? Então TPS 63,1 e aqui eu vou colocar, né? Então o valor aplicação TPS 63,2 valor igual, né? Valor da aplicação. Beleza, então aqui ele já vai fazer essa mecânica pra gente, já tem os campos que eu preciso para fazer com que aquele item funcione, tá? Agora eu tenho que fazer a outra parte. Então aqui, olha, vai ter os itens que eu vou apresentar, tá? Então a descrição da aplicação e a data de aplicação, a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente, tá? Não vamos nos preocupar tanto com isso aqui, tá?
Inclusive eu vou mudar aqui um pouquinho esse cara, tá? Eu vou trocar aqui, olha, data da aplicação no lugar de descrição da aplicação, vai funcionar melhor, tá? Então a gente planejou isso aqui e você pode ir mudando, tá? Então esse aqui a gente vai usar mais pra frente, tá bom? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, olha, como descrição mesmo, tá? Deixa eu ver, descrição da aplicação fica melhor. Descrição, data, ok? E aí aqui a gente vai ter a cópia das informações. Por quê? A gente vai usar aqui como critério de filtro e depois a gente vai usar isso aqui como filtro, tá? Então a gente vai ter ali um local onde a gente vai poder visualizar essas informações. Isso aqui a gente vai fazer mais para frente. O que eu vou preparar aqui agora? Eu vou preparar esse outro campo aqui, olha, que é muito parecido, tá? Exatamente bem parecido mesmo, e vai servir ali para eu fazer o registro dos recebimentos, dividendos, juros, coisas do tipo, tá? Então, como que eu vou fazer essa condição aqui que eu tenho? Basicamente a mesma coisa. Eu percebo que eu limpei ali, eu preciso da data de recebimento e do valor recebido, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez no outro. Então, eu vou vir aqui, lá no meu, já vou deixar aqui, ó, com 63,2. Depois eu vou colocar mais coisa aqui ainda. Vou vir para cá. Vou copiar esses dois carinhas aqui, ó, porque eu usei eles, eu vou usar de novo, tá? Então eu vou copiar aqui porque já tá no jeito. Vou trazer pra cá, tá? Então percebe que tem um pouquinho mais de coisa ali, ó, não tem problema, pode vir aqui, deletar, deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui, ó, não tem mais nada, tá? Então, beleza. Vou colar aqui, ó, aquelas duas text box. Ah, Lucas, mas ficou maior, não tem problema, eu venho aqui, ó, e diminuo eles de novo, venho ajustando ele. Ah, Lucas, tá ruim de trabalhar porque tá muito apertado aqui. Não tem problema, você pode pegar essa informação, tá? Pegar esses campos aqui e levar eles para outro lugar. Trabalha seu multipágina. Eu mesmo, hoje, mais cedo, eu tava mexendo no projeto, eu fiz isso no projeto meu, porque também precisei colocar no multipágina, não tinha previsto o multipágina ali logo de cara, então depois eu ajustei para ficar numa página limpa. Mexeu o que eu queria, depois levei ele, né, copiei o frame inteiro, que inclusive foi uma estratégia parecida com essa, onde tinha um frame e um multipágina dentro do frame, e aí eu copiei tudo e levei para onde eu precisava, e fica legal, funciona, facilita a vida, não fica sofrendo de trabalhar apertado aqui não, tá? Então beleza, olha, eu tenho aqui um lado, o outro lado. O que eu preciso ajustar? Quando eu mudo aqui, a posição de altura deles não tá legal, tá? Então, um jeito fácil de você fazer isso, você pode pegar aqui o label, né, e alterando um por um aqui pela altura, tá? Então se você tem uma condição ali um pouquinho mais chata, você pode pegar aqui no categorizado a propriedade top, tá? Então ele tem a propriedade top aqui, olha, que é justamente a posição dele. Então tá 0 ali, 0 nesse cara. Se eu vier para cá, olha, ele também vai ter um top que também tá 0. Tem o left aqui, olha, 6.75, tá? Então se eu vier aqui, esse daqui já ficou com 6.75. Então eu sei que ele tá alinhado, tá na posição certa. Se não tiver, se você quiser ajustar um por um, você pode digitar por aqui também, se tiver ruim ali para você ajustar, principalmente quando tem bastante controle, tá? No meu caso aqui, deu para levar ali no mouse e ficar até mais rápido. Então, se você sofrer, pode fazer isso também que funciona, tá? Beleza. Então agora eu tenho as duas linhas aqui. Nessa coluna eu preciso dar nome para esses carinhas aqui, tá? Então eu vou ter ali, deixa eu arrastei aqui sem querer. Ó. Só porque eu falei que estava certinho, né? Deixa eu pegar aqui o top desse daqui, 16.6, o desse daqui, 16.6. Bom, agora sim. Bom, serviu para mostrar que funciona. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar nome para esses carinhas aqui. Então eu vou ter, no outro eu tinha o DT aplicação, agora eu vou chamar de recebimento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, LB, título, LB, título, até melhor, DT, rendimento, tá? Então, vou pegar isso daqui, copia, vem pra cá, TB data, e colei ali a informação. Vou vir pra cá agora, em texto padrão, vou criar o 64, TPS, 64,1, fechou, vou colocar aqui o texto que eu criei lá como referência, 2 pontos, TPS, 64,2, e vai ser aqui a data do recebimento. Ou do rendimento, até fica melhor. Rendimento. Então, beleza, fechou ali. Vou fazer aqui o 65
para aproveitar. Você pode fazer daqui primeiro também, tá? Vírgula 1. O próximo, né? Então vai ser o valor rendimento. Tá? Eu vou fechar aqui, fecha aqui também, copia esse nome que eu vou usar lá no formulário, TPS, e aqui eu vou colocar 65,2 igual a valor recebido. Tá? Então fechou aqui, Ctrl B, salvei o projeto, vou alterar aqui para 65, porque agora tem 65 linhas nessa lista, e vou dar um nome aqui para esse outro cara. Tá? Então vai ser o LB título, e aqui vai ser valor rendimento. Aqui, LB título, e eu vou chamar de dinheiro, na verdade, TB dinheiro, né? E eu vou colocar aqui o valor rendimento também, tá? Então fechou aqui, ele já vai rodar ali certinho para você. Ótimo, então a gente colocou essa informação, colocamos aqui o label, colocamos aqui a caixa de baixo. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo que tem esse salvar aqui? Eu vou arrastar ele aqui um pouquinho para o lado, vou dar um Ctrl C nele e vou dar um Ctrl V. E nesse outro botão que a gente está criando aqui agora, eu vou precisar criar um ícone para ele, porque esse daqui vai ser o BTICO, detalhe, aplica cal. Tá? Então, para que serve esse detalhe aplicação? Para mostrar aqueles detalhes que a gente viu ali de aplicação, do dinheiro que está sendo aplicado e tudo mais, para não ficar tudo na tela, senão vai ficar um negócio muito bagunçado, muito grande. Tá? Então, assim a pessoa vai visualizar numa janela secundária essas informações, para que ela possa entender o que ela tem ali de criado, né, de definido para esse item em si, e por lá ela vai poder excluir, fazer coisas do tipo, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora, né? Então, fizemos essa estrutura, eu vou vir para cá, eu vou criar um ícone, né, para esse novo botão. Então, percebe que esses itens aqui não funcionam, vou vir aqui em inserir. Ilustrações, tá? Eu estou fazendo por aqui, mas eu sempre gosto de lembrar, você pode pegar qualquer imagem que seja JPG, tá? Então, .jpg, ele funciona, você vai colocar lá, tá? Eu uso essa estratégia aqui, né, de usar os ícones, porque eu acho que fica fácil, aqui tem bastante coisa. Mas se você quiser, às vezes também quando eu quero fazer uma coisa mais bonitinha, olha, estou procurando menu aqui, eu vou pegar esses 3 tracinhos. Se você quer fazer uma coisa mais específica, esse tipo, às vezes eu faço lá no Canva, tá? Então eu monto lá no Canva o ícone e tudo mais, já mostrei aqui em alguns casos também como fazer isso. E aí você exporta essa informação e depois importa aqui no seu VBA, também funciona, fica bem legal, tá? Então eu faço isso quando eu quero fazer uma coisa mais bonitinha ali, com um trabalho mais agradável, tá? Mas fica bem bacana mesmo. Beleza, dei um Ctrl C, vou vir pra cá. Vou lá no bitmap, né? Então aqui no Picture Bitmap, e vou colar esse novo item. Pronto, já vai aparecer ali pra gente como deveria, tá? Ótimo, como ele é ICO, ele já vai também configurar todas as mecânicas que a gente precisa ali dentro. Beleza, então a gente criou aqui, vou rodar aqui o nosso sistema para ver se vai dar algum bug, se a gente esqueceu de alguma coisa. Olha lá, argumento ou chamado de procedimento inválido. O que é isso aqui? Justamente aquilo que a gente falou. Algum detalhe ele passou ali com um nome que não está batendo. Então foi um errinho de digitação ou algum campo que eu esqueci de alterar. Tá? Então esse erro ele é bem interessante. E é bacana que vocês vejam isso aqui, porque teve aluno que reportou que aconteceu isso e não sabia como se virar. Então olha bem esse erro, usando essa biblioteca. Sempre que você esqueceu, você colocar um nome que não tem nada a ver com a sua biblioteca, porque errou a digitação, coisa do tipo, isso vai acontecer. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dar um OK. Tá? Ele vai vir para cá, tá? Então ó, TPS 65,2. Deixa eu dar uma conferida aqui no que eu criei. Olha. Então o valor rendimento, TPS 65,2, valor recebido 64, 63, então aqui tá tudo certo com relação aos nomes, né? Que são esses carinhas que eu criei aqui, olha, de 62 para frente, tá? Então percebe que eu copiei e colei, então também tem pouca chance dele ter errado aqui, tá? Então 62, 1, 63, 1, 64, 1, 65, 1. Tá vendo que eu estou conferindo um por um, né? 622, 633, 632, 642, 652. Então aqui tá certo. Os dois pontos estão no lugar certo, todo mundo tá com aspas, tá? Eu estou fazendo questão de mostrar desse jeito para vocês verem que eu vou conferir nos detalhes, porque é nos detalhes que a gente erra a digitação. Todo mundo está com aspas aqui, todo mundo está com aspas aqui. Então essa parte que foi uma das partes que eu mexi no código, tá certo. Então não é daqui que está vindo o problema. Então eu vou voltar para cá. Outra coisa que eu alterei, né, foi justamente esse cara aqui, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar coisa por coisa aqui, olha. E já até vou aproveitar e fazer uma mudança aqui também, que é o seguinte.
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O Caption, olha, filtrar aplicações financeiras. Não é isso que esse cara aqui faz. Ele faz, na verdade, né, os detalhes. Então eu vou fazer o seguinte, olha. FM, né, então que é frame livre, move, aplicar cal. Tá certo, isso aqui funciona, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou pedir para que ele troque aqui o Caption. Então não é filtrar aplicações financeiras. Esse aqui, detalhes das aplicações financeiras. Ou melhor, de aplicação financeira. Ou melhor, das mesmo, fica mais agradável. Detalhes das aplicações financeiras. Já aproveitei para fazer a alteração ali. Então beleza, já sei que não é aqui. LB título, então o título está escrito certo, DT aplicação, beleza. LB título, está escrito certo, valor aplicação. Normalmente o erro ele vai estar nesse começo aqui do código, tá? Por isso que eu estou fazendo questão de ler ele certinho. TB data, DT aplicação, e aqui TB dinheiro, né, valor aplicação, beleza, então também não é aqui. Vou vir para cá, LB título, DT rendimento, LB título, valor, né? TB data, DT rendimento, TB dinheiro, valor, rendimento, tá? Então aqui estão certos esses caras. Vou vir aqui para baixo, LB título, valor atual, TB dinheiro, valor atual. Aí tem esse cara aqui, ó, BT ICO salva saldo, e o último, né, BT ICO detalhes da aplicação. Então aqui estão certos esses carinhas aqui. Outro campo que eu mexi foi aqui, olha. Eu vim aqui nos despesas, né, e eu alterei aqui também, porque eu percebi que tinha um erro aqui na nossa PG, né? Então, ó, PG livre, desk descrição, e aqui PG livre, desk também está certo. Vou voltar para lá e vou verificar os PGs que eu criei aqui, olha. Então eu vou vir para cá, vou selecionar aqui a nossa multipágina, PG livre, retorno financeiro, tá? Então ele também está certo ali. Depois eu vou vir para outra página, PG livre, aplicação. Então percebe que passei por todos os campos, e isso aqui é um detalhe que tem que ser feito, tá? Então passei por todos os campos e não identifiquei o problema. E se eu tentar rodar, ele vai continuar, vai manter ali acontecendo o mesmo problema e vai voltar me mostrando esse campo aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo, como que a gente identifica isso? Já vi que não é digitação, já vi que não é ali os TPs, não são os nomes ali que estão dando de errado. Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, olha. Vou lá no sistema, vou vir num código qualquer aqui, vou usar aqui o do botão. Vou lá no user form initialize, tá? E vamos descobrir onde que esse problema está acontecendo. Só que eu tenho um monte de coisa acontecendo aqui nesse initialize. Então, como que eu posso ir descobrindo isso se eu olhei para tudo que eu acabei de fazer e não identifiquei a fonte do problema? Eu vou separar isso daqui por partes. E assim eu vou reduzindo a área de verificação, para você não precisar ficar perdendo tempo lendo o código todo que você fez, tá? Então como que eu faço para ajustar isso? Vou fazer o seguinte, olha, vou clicar aqui do lado e vou colocar uma pausa em todos os calls. Colocar uma pausa aqui no for, todos esses calls aqui, olha, todos eles. Aqui embaixo também, olha. Ah, Lucas, mas é muita pausa. Tudo que tem call aqui eu estou colocando pausa, tá vendo? Aí eu vou vir colocar uma pausa aqui nesse if e uma pausa nesse último call e uma no end sub, tá? Então isso daqui é a inicialização. Então é algum desses lugares aqui que está criando esse erro aí que a gente está encontrando. Aí eu vou vir aqui e vou apertar F5. O que vai acontecer? Ele parou aqui na primeira pausa. Então eu posso tirar essa pausa. Se ele chegou ali, eu posso tirar ela. F5 passou. Não é nada lá no MDTP, olha. O MDTP passou sem problema nenhum. Então a pessoa talvez teria ficado olhando lá o MDTP por um tempão e não ia conseguir achar o que aconteceu, tá? Então, ó, vou clicar aqui e vou pro próximo, ó. Cores também não tem nada, não é para ter mesmo porque eu não mexi lá. Próximo, e assim você vai indo, ó. Todos esses aqui já estão eliminados, eu já sei que não é variáveis, ó, não é listas, não é esse outro listas aqui, for each, né? Então provavelmente nosso problema tá aqui. O que eu vou fazer com esse for each aqui, ó? Eu vou falar para ele o seguinte, ó. Como eu tenho uma suspeita que é aqui o problema, eu vou falar para ele, olha, message box, até melhor, fazer isso aqui na linha de baixo. Depois a gente vai tirar isso aqui é para detecção, tá? Message box, e eu vou falar para ele o seguinte, ó, ctr.name. Então o que é isso? Ele vai falar para ele onde que ele está, qual é o controle que ele está, para entender qual controle está dando problema. Vou fazer o seguinte, ó, então rodou mp livre sistema.
rodou tranquilo. IMBT início 1, todos que está aparecendo aqui, ó, sem dar problema, eu sei que tá tranquilo ali para mim, ó. Então, BT conta, BT relatório, BT dinheiro, BT início, BT AP, MOV 9, despesa 9, receita 9, resumo 9. E aqui eu vou avançando e verificando qual é o item ali que eu tenho de preenchimento, tá? Então, olha lá. O que você pode fazer? Quando você faz isso, né, você vai perceber que ele vai mostrar para você cada um dos itens, tá? E o que acaba acontecendo? Se você tem um controle que tem muitos itens, percebeu que ele dá um tempão. Então, acaba ficando muitos itens ali para ele verificar, porque ele está passando todos os controles que você tem no seu projeto, tá? Então, se o seu projeto for pequeno, essa estratégia aqui, ela funciona muito bem. Agora, se o seu projeto acaba ficando um pouquinho maior, como é o nosso caso, ou se for até maior do que esse que a gente está fazendo, você vai perceber que ele não vai funcionar direito, ou até funciona, mas vai levar um tempão, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui o Enter, ele vai passar por todos os itens até ele dar o erro ali para mim, tá? Então, ele vai piscar aqui, olha, ó quantos controles ele tem ali passando, são todos os controles que a gente já fez aí no nosso código, tá? Então todos esses todos os que ele pisca ali, opa, identificou o problema, tá? Então ele parou ali, poxa, mas eu não consegui ver porque rodou muito rápido, então eu já sei que é ali que ele está parando, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista, eu vou pedir para ele fazer uma lista aqui para mim de onde que está esse problema, tá? Então vamos falar para ele o seguinte, ó, PL, ou melhor, até vou usar a planilha rascunho aqui como referência, ela se chama planilha 2, eu vou fazer planilha 2.range, cifrão K, cifrão 1, por que K1? Porque a K1 tá vazia aqui, ó, pode ser qualquer uma vazia, tá? Ponto velho é igual a ctr.name, tá? Então o que ele vai fazer com isso aqui? Ele vai colocar o nome ali dentro daquele controle que a gente fez. Então agora, quando eu fizer ele rodar, eu vou tirar a pausa daqui, tá? E vou clicar para rodar. Ele deu aquele erro que é o erro conhecido, então é ali mesmo que está o erro, tá? E se eu for lá no Excel, olha lá, multipage 1. Então agora eu sei quem foi o controle que está com o nome errado. Então onde foi que eu esqueci de fazer essa alteração, tá? Então percebe que eu estou mostrando aqui para vocês 3 estratégias diferentes de identificação de falha. Por que eu estou mostrando isso? Porque tem bastante gente que entra em contato comigo, que está acompanhando o projeto, principalmente os projetos grandes, e não entende como resolver esses problemas. E faz parte, a gente sofre com isso mesmo, isso faz parte do desenvolvimento. Mas, né? Então a primeira mecânica que você pode usar, avalie os últimos passos que você criou. Então por isso que eu falo, sempre vai salvando. Porque se você faz de passos curtos, então tem poucas coisas para você avaliar. Ah, Lucas, beleza, avaliei, a gente avaliou, não achamos o problema, tá bom? Então você pode fazer o VBA mostrar uma coisa, eu usei o nome do elemento, que possa indicar para você isso. Ah, Lucas, mas meu controle está muito grande, olhar isso de forma manual está dando muito trabalho, a gente viu isso. Então faz o seguinte, pede para o VBA escrever isso para você. Então eu pedi para ele escrevendo, até dar um erro, né? Então a hora que deu o erro ele parou de escrever, e eu sei que quando ele parou de escrever é o cara que está me dando trabalho. Mas percebe que eu precisei colocar aquelas pausas, tá? Se eu não sei o que está acontecendo, eu falei lá no começo que devia ser nome, porque acontece o tempo todo isso, tá? Mas se eu não tenho ideia, coloca as pausas do jeito que eu fiz lá e vai verificando. Poxa, olha, essa sub aqui eu sei que não é, esse módulo aqui ele tá rodando, ele tá certinho, então você vai excluindo coisas para não ter que ficar lendo tudo, tá? Então assim você consegue monitorar um único trecho do seu código. Por quê? Principalmente para quem está começando. Às vezes é uma vírgula no lugar de ponto, ponto no lugar de vírgula, é uma letrinha ali que saiu errado na digitação, isso acontece o tempo todo, tá? Então faz parte. Então qual que é a solução? Eu tenho que pegar esse multipágina 1 lá no meu formulário e dar o nome certo para ele, tá? Então vamos achar ele aqui. E aí eu posso até tirar essas outras pausas aqui, porque eu sei que não é nada daqui, tá bom? Então identifiquei ali o problema. Ok, tá? Vamos voltar aqui para o sistema. Agora, para eu achar essa multipágina 1, vem aqui, olha. Vai olhar aqui no M, tá aqui o multipágina 1? Não tá. Então eu vou vir para cá, né? Então eu sei que o que foi criado é esse carinha aqui, olha. Então
Porque eu mudei aqui o nome da página, mas não mudei o nome do multipágina. Lembra? O multipágina é o caderno e as páginas são cada uma das abas que você criou nesse caderno. Tá? Então aqui eu vou chamar de MP livre, seguindo a lógica que a gente tem, né? Aplicacões. Pronto. Então assim ele vai criar essa multipágina aqui pra gente, né? Fazendo que você tenha a visualização correta. Tá? Agora eu vou rodar aqui. Opa, funcionou perfeitamente. Tá? Então percebe que assim você faz essa verificação. Se eu vier aqui no meu dinheiro aplicações, olha lá, o multipágina já está aqui. Já está aparecendo todas essas informações, o tamanho aqui ficou legal, tá? Então eu posso fazer aqui todos os preenchimentos e tudo vai funcionar perfeitinho. Tem alguns detalhezinhos que precisam ser feitos aqui ainda com relação ao ajuste, né? As cores aqui e tudo mais, isso a gente vai fazer nessa próxima aula. Uma das coisas que eu queria mostrar aqui para vocês é justamente essa questão de tratativa de problemas que você pode ter no seu projeto de uma forma sem desespero, tá? Então não desespera. E aí, só para a gente fechar aqui a aula, percebeu que eu coloquei lá aquela chamada, eu preciso tirar aquela chamada, tá? Então se eu vier aqui no User Form Initialize, então eu vim aqui, olha, no User Form, no evento Initialize, eu coloquei esse primeiro 2 aqui, olha, então eu vou apagar isso daqui, porque agora ele serviu só para identificar quem era ali o item problema, tá? Na prática, eu, para ser sincero, acabo utilizando ali, né, um aviso também nas minhas bibliotecas, para facilitar a minha vida, porque, para ser sincero, muitas vezes eu acabo digitando alguma coisa errada enquanto estou fazendo, ou acabo esquecendo também de colocar algum nome. Isso acontece com todo mundo, tá? Vou vir aqui na minha planilha em si, tá? Então eu vou lá no Excel, na planilha rascunho, e posso tirar esse carinha daqui porque eu não preciso mais dele. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.